Boa noite, hoje é o dia 229 da minha saga. Minha saga, com mais um roteiro memorizado e decorado, parece que quando ele é expresso na sequência, entro no meu modo gravar vídeo todo dia por um dia, todo dia por um ano. Não. É uma perspectiva, uma realidade, um pensamento, uma filosofia, um bate-papo, um registro histórico para o meu eu do futuro. Ter uma presença de uma consciência do seu eu do passado aqui nesse presente que eu estou vivendo. Então é mais como se fosse uma cápsula do tempo de consciência para eu ver, tentar entender e enxergar aquilo que eu passei a pensar mais a fundo, ou não, né? Mas a ideia está sempre buscando se evoluir, se entender e compreender suas questões internas para ter a maior compreensão da realidade como um todo, né? E acho que a música tá muito alta, deixa eu até baixar um pouco aqui. As notícias são muitas, né? Sobre cenário de guerra. E essa palavra se vê muito, né? Será que vai ser a terceira mundial? Talvez essa palavra não vai poder nem mais ser expressa nesse canal, nesse veículo de transmissão de informação. Então, vou acabar evitando a falar esse conflito entre duas partes ou uma parte, né? Chamado por guerra. Enfim, por que, de certa forma, talvez a guerra externa ela é uma condição de ausência do vencimento primeiro da guerra interna, né? Então, pessoas que têm questões internas não resolvidas, as questões mal expressadas ao mundo externo, entram de conflito com o seu ego, seus desejos, seus anseios, sua crença. Então, o seu conflito com o mundo, na verdade, está associado às suas questões mal resolvidas internamente. Mas se uma pessoa não quer ter guerra e mesmo assim ela é associada ou empurrada para não que haja guerra, né? Então, a guerra, de certa forma, ela é difícil de compreender quando ela é de senso comum do coletivo, né? Então, antes de mudar uma questão interna, pessoal, como deveria ser mudar, então, questões pessoais internas de muitas pessoas para que aderem a uma guerra, né? Então, são questões tão complexas da condição humana que envolve a coletividade, envolve a percepção de si mesmo. Então, quando sempre tem duas pessoas, dois grupos que pensam de forma separada, né, não coletiva, existiu algum tipo de guerra ou de conflito, né? Então, meio que mais conflitos internos resolvidos seriam menos conflitos externos existentes, ao meu ver, hoje, né? Mas que, ao bem de todos os inocentes, a todas as pessoas que não têm nada a ver com esse conflito, a todas as consciências excluídas, a todos aqueles que não têm informação, não têm essa proteção, essa condição, que está vivendo numa perspectiva, numa realidade nesse exato momento de conflito, e pelos seus líderes que têm mais consciência de si mesmo e utilizam desses benefícios como egoísta, a eles eu, claro, desejaria guerra. Mas aos inocentes, aos justos, aos bons, aqueles que estão sempre alinhados, compactuando com o bem e que nada disso tem a ver, esses não mereceriam a guerra, né? Então essa guerra, nas minhas condições, nas minhas ferramentas, naquilo que eu posso e tenho consciência e poderia ajudar e auxiliar, ainda não tenho esse acesso, né? Para que eu possa de fato contribuir para que não haja essa guerra, né? Então aqueles que deveriam ter essa responsabilidade, esse poder, esse nível de consciência, esse nível de responsabilidade, não só de si mesmo, mas como um todo, como uma nação, eles deveriam ter essa empatia como para o outro e tomar sempre as melhores escolhas para o povo, para o ser humano, né? Então, se todos nós somos seres humanos, por que nós queríamos infringir algo de negativo a nós mesmos, que nós somos partes de um todo, né? Então, não sei por que compactuamos com pessoas que infringem dor a nós mesmos pelas suas questões internas, né? É algo como você fazer algo
ruim para alguém próximo de ti, mas só porque é próximo de ti você optaria por não fazer, mas porque a distância te impede de não querer que isso ocorra, ou é a ausência de prepotência de não querer desejar, né? Mas é algo que está tão distante, né? Não está no nosso dia a dia, então nós não temos dessa importância, né? Acho que eu fiz um vídeo da importância importante, de quanto a distância nos impede de ter a compaixão e a empatia verdadeira com nós mesmos, né? E isso me entristece a certo nível. Mas cada dia, compreendendo, entendendo, buscando as ferramentas necessárias para aqueles que estão ao meu entorno, busquem a ordem, a estabilidade, a harmonia, mais consciência de si mesmo e que até onde eu toco, a todas as pessoas que eu toco, a ideia é que essa palavra, esse sentido, essa simbologia de guerra deixa de existir, né? E é isso, lembrando que a minha mera, humilde e insignificante opinião, que ela está sempre mudando, é que hoje, um pouquinho do que seria a guerra na minha perspectiva, é mais uma questão interna mal resolvida, individual, que ela se torna algo coletivo. E essa percepção mal resolvida coletiva faz com que tomamos decisões egoístas de escolhas que outros merecem menos do que nós. Mas que, de certo, todos nós somos seres humanos e todos nós merecemos aquilo que seria bom, justo e fraterno. Enfim, até amanhã, no episódio 230.